que tá acontecendo no mundo dos investimentos essa semana, né? Ação que dispara, ação que cai, ação sem fundamento, grupo de investidor. Meu Deus, muita coisa para uma semana só, mas fica tranquilo que a gente vai entender tudo isso. Enfim, bora pro vídeo. Fala família lucrativa, eu sou a Ana Lu Peralo e hoje a gente vai entender sobre o caso da GameStop que aconteceu na última semana, um caso muito louco e histórico para o mercado financeiro. Bom, se você não conhece a GameStop, ela é uma empresa que foi fundada em 1984. A GameStop ela é uma empresa no setor de jogos, é uma empresa varejista nesse setor. E ela tem sua sede em Dallas, Texas, lá nos Estados Unidos. Mas ela tem mais de 6.700 lojas no Canadá, Irlanda, Porto Rico, Áustria, Dinamarca, Rússia, Noruega, Finlândia, Alemanha e assim vai. E a GameStop ela é uma empresa tradicional voltada para jogos. Eu não sei se você era novinho, lembra disso, mas existiam aquelas fitas de videogame. Então, nessa época, a GameStop era uma empresa muito famosa que vendia muito. Facilmente você encontrava ali fitas para seus videogames. Eu mesma já usei aquela fita que você tinha que assoprar, limpar, botava no videogame, via se vai funcionar, se não ia funcionar. Enfim, era uma dificuldade aqui. E o que aconteceu com essa empresa nesse último mês, nesses últimos dias principalmente? Ela valorizou mais de 27 vezes. Foi mais de 2.600% de valorização. É algo absurdo mesmo e histórico para a Bolsa de Valores. Mas afinal, será que ela valorizou porque ela tem bons fundamentos? Não, muito pelo contrário. Como a gente estava conversando, ela vende essas fitas, né? E já não é muito comum usar mais esse tipo de serviço para você jogar. Hoje facilmente tem lá a PlayStation Store, tem serviços de streaming que você paga mensalmente e acaba saindo muito mais barato do que comprar de fato as fitas para os videogames. Então, hoje em dia tem essa questão, porém ainda existem os colecionadores que compram essas fitas e tudo mais, só que mesmo assim não dá ali vazão para essa empresa ter uma ação tão valorizada, vamos dizer assim. Então ela vinha caindo e para piorar toda a situação tem o nosso parceiro Covid que veio para fechar todas as lojas, lockdown, enfim, toda essa situação fechou ainda mais as lojas da GameStop e fizeram as ações caírem cada vez mais. Mas preste atenção, se caiu tanto a sua ação, por que ela valorizou 27 vezes assim do nada? Os grandes fundos dos Estados Unidos, que não são bobos nem nada, eles analisaram essa empresa e viram que a tendência dela seria cada vez mais de queda. Então eles foram contra a ação. Eles fizeram um movimento de shortear a ação, ou seja, eles entraram vendidos naquela ação. E quando você entra vendido numa ação, significa que você está acreditando na queda dela, ou seja, foi mais de 2.600%, e se ela desvaloriza, você iria ganhar dinheiro. Só que aí surge um monte de problema. Primeiro de tudo, essa ação ela estava muito shorteada, ela estava mais shorteada do que comprada. Estava ali em 140% shorteada, ou seja, a maior parte dos investidores daquela empresa era a operação vendida, acreditando que ela ia cair. E aí, diante disso tudo, vem um movimento muito forte na Bolsa de Valores que o pessoal não estava esperando não. E aí que os pequenos investidores estavam muito insatisfeitos com isso, não queriam que essa ação ficasse tão desvalorizada e os fundos ainda lucrassem. Então eles resolveram se reunir, fizeram um fórum lá no Reddit, que é tipo um Telegram dos Estados Unidos, tá? É um fórum. Lembrando, já que a gente falou aqui em Telegram, se você não participa do nosso Telegram, o link tá aqui na descrição, tá bom? E aí lá as pessoas começaram a falar, não, a gente vai começar a comprar essa empresa aqui. E aí eles se organizaram em grupos e foram comprando até a gente ver essa alta de 27 vezes o valor da empresa. E aí o que aconteceu com os grandes fundos? Eles estavam vendidos, lembra? Então se aumentasse ali o valor da cota, eles iriam perder muito dinheiro. Só que tem um problema muito sério nisso. Quando você entra vendido, você pode perder o que você não tem. Significaria aí o vender a descoberto. Fala um pouquinho disso ali no filme da Grande Aposta. Se você não viu, eu recomendo muito, tem lá na Netflix, inclusive. Então vamos ao seguinte exemplo. Quando você entra comprado, tá? Vamos supor que a ação está no valor de R$20. Você pode ter essa ação valorizada e você vender e ter seu lucro,
ou pode ser que ela desvalorize. E ela pode desvalorizar até o quê? 0. Aí você perdeu seus 20 reais, beleza. Então quando você entra comprado é um risco controlado. Agora quando você entra vendido, você está descoberto. Por quê? Vamos supor que você tinha ali o quê? 20 reais. Aí você entrou vendido. E aí a ação caiu 40 reais. Ou seja, caiu muito mais do que você tinha. Então você acaba perdendo muito mais assim. E isso é um risco altíssimo, ok? Então, esses fundos, por causa desse movimento de short squeeze, né, que a gente chama de squeezada, essa alta imensa e rápida da empresa por causa dos pequenos investidores que se organizaram, os fundos que tinham acreditado que a empresa iria desvalorizar, perderam muito e muito dinheiro. Então os pequenos investidores, eles começaram a comprar e deram um banho aí nos grandes fundos que perderam milhões e milhões. E conforme esses fundos iam perdendo milhões e milhões, eles foram estopados, né, e iam saindo das operações. Então esse movimento de alta foi uma squeezada. E então com esse movimento de alta, essa squeezada aí, tivemos polêmicas e polêmicas durante essa semana. E os fundos famosíssimos perderam muito dinheiro. Lembrando que eu falei que foi um fato histórico, além da GameStop entrar aí por Trending Topics, ela também saiu como a empresa mais negociada da bolsa nesse dia. E aí talvez você esteja pensando, que legal, um movimento que os pequenos investidores deram um banho nos grandes fundos e tudo mais, porém esse tipo de atividade de organização para investir com um determinado objetivo, essa squeezada não é algo legal, ok? Não é algo legal. É considerado um tipo de crime. E aí fica a questão, né? Será que a SEC é tipo a CVM dos Estados Unidos, né? Que controla essas operações, vai fazer alguma coisa sobre isso? Talvez faça. E é lógico que as corretoras também desempenham um papel importante nesse assunto. Afinal, o investidor ele mexe através do home broker. Então as corretoras começaram a bloquear as operações de GameStop. E aí os investidores ficaram irritadíssimos, e aí os que compraram não conseguiam vender, e o processo começou a rolar solto, e aí é processo pra lá pra corretora, processo pra cá, e enfim, uma confusão danada. E aí, o que aconteceu? Isso foi tudo nos Estados Unidos. Os brasileiros olharam isso aí e tentaram replicar, usando o Telegram com as ações da IRB. Então teve um grupo aí de Telegram com mais de 15 mil pessoas tentando dar uma squeezada na IRB. E funcionou até um pouquinho. E aí eu tenho um alerta aqui para você. Lá no Telegram tem o seu nome, tem o seu número. Através do seu número você acha tranquilamente seu CPF. Tem print correndo solto de quem comprou, quem vendeu, o que está sendo feito. E já pensou se você recebe um processo, recebe a polícia batendo na sua porta? Então não entre nesse tipo de operação que não é considerada regulada pela CVM, tá bom? Então o que eu tenho aqui para vocês agora são avisos, tá? Primeiro, cuidado com a ganância. Quando muita gente entra, não vai no movimento de manada. Não é porque todo mundo está fazendo alguma coisa que você tem que fazer. Sua mãe já deve ter te falado isso. Então, repetindo aqui a frase da sua mãe, você não é todo mundo. Ponto 2. Cuidado com as operações de curto prazo. O mercado ele é muito instável no curto prazo, isso é inquestionável. A consistência do mercado ela vai vir em longo prazo. Então isso aqui que aconteceu, esse movimento, essa alta toda, não significa que a empresa tem bons fundamentos e bons resultados. Pelo contrário, a gente viu aqui que ela, infelizmente, está perdendo ali seus fundamentos e resultados. Então não é porque teve essa alta, essa baixa, essa coisa toda que significa que no longo prazo isso vai dar resultado. Então sempre cuidado com o curto prazo, ele é imprevisível e instável. E é por isso que você deve focar a sua liberdade financeira, a sua construção de patrimônio sempre no longo prazo, que aí sim os resultados vão ser demonstrados de acordo com análises concretas. E a pergunta que vocês devem estar fazendo: Ana, você entraria vendida em alguma operação? Não, justamente pelo risco ali do descoberto. Então é muito volátil para mim, não gosto desse tipo de operação, não entraria vendida. No máximo, uma proteção de capital em alguma empresa, mas mesmo assim não é um tipo de operação que eu gostaria de fazer entrar vendida. E outro alerta aqui que eu quero dar para vocês: deve acontecer de novo, tá? Se aconteceu uma vez e deu certo, entre aspas, deve acontecer de novo certamente, já que eles observaram esse poder de se juntar aos pequenos investidores e, vamos dizer assim, trollar, né, os grandes fundos. Então
talvez aconteça de novo e a gente tem que estar preparado. Então, sempre que você vai entrar numa empresa, analise de fato os fundamentos dela, tá? Tenha cuidado ao entrar vendido, porque se acontecer algo assim, uma esquisada, você perderia muito dinheiro. Então, sempre diversificar seu patrimônio, sempre diversificar o seu capital. E não esquece de deixar seu like aqui e se inscrever no canal, afinal você faz parte da nossa família lucrativa. Também deixa um comentário aqui embaixo pra gente poder conversar, tá bom? Se esse caso vai acontecer de novo, qual empresa que pode acontecer de novo, enfim, se você gostou desse vídeo, deixa seu comentário e um cheiro no coração e eu te vejo no nosso próximo vídeo.